Agora, muitas soluções nesses dias de pandemia estão sendo apresentadas para o mundo. Eu não sei se você tem acompanhado, né? Você não vai achar isso na Globo, você não vai achar nesses canais de televisão, mas se você der uma minerada, procurar um pouco aí na internet, pesquisar um pouco, né? Às vezes aparece uma coisinha assim que chama atenção, você vai dar uma aprofundada naquela informação, você vai descobrir coisas espantosas. Aliás, fazem parte dos últimos dias, né? Coisas espantosas, Jesus disse. E dentre as muitas coisas espantosas, né, vou citar algumas aqui. Vocês têm visto alguma manifestação do Bill Gates? Desde que surgiu a pandemia, esse cara voltou a aparecer, né? Ressurgiu, né? Eu achei que ele já estava nas cinzas, mas não, o cara ele ressurgiu. O Bill Gates, gente, deixa eu só lembrar vocês, o Bill Gates foi o cara que colocou o planeta atrás de um computador pessoal. Antes do Bill Gates, existiam computadores, sim, mas era coisa de grande porte, nas universidades, governos e tal. Então, o Bill Gates foi o cara que ele revolucionou o planeta Terra, né, e colocou a humanidade atrás de um computador pessoal. Eu já não uso Windows há muito tempo, né, já mudei minha plataforma, mas a Bíblia lá em Jeremias 29, 9, se não me engano, 9:29, está por aí, está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Jeremias fala assim que a morte entrou pelas janelas, pelo Windows, né? Se pegar a Bíblia em inglês, a morte entrou pelo Windows. Tirou, né, as crianças das praças, os jovens das ruas, e invadiu os palácios, os lares, né, para trazer morte e destruição. Então, a abertura foi o Windows. Hoje, as crianças não brincam mais de carrinho de rolemão, não jogam mais bola na rua, não existe mais isso. Ficam onde? Só nas telinhas, né? 9:21. Jeremias 9:21. Então, esse cara, Jeremias profetizou ele lá há 2.600 anos atrás, mais de 2.600 anos já atrás. Falou a respeito das coisas que aconteceriam nos nossos dias. Está acontecendo, a profecia bíblica se cumpre. Agora, o que esse cara está falando? Ele está tentando conduzir o mundo que ele já levou para frente de um computador pessoal, e eu uso, não consigo mais ficar sem um computador pessoal. Né? Virei escravo desse negócio aí. Olha só que terrível, gente. Misericórdia, hein? Todos nós, né? Todos nós. Terrível. Tem um lado bom, né? Eu uso para o bem. Eu procuro usar só para o bem, porque tem coisa boa. Mas a maior parte das pessoas estão usando para o mal. Agora, esse cara que trouxe a humanidade para frente de um computador pessoal, ele está tentando agora estabelecer um controle absoluto sobre o planeta Terra. Vou mostrar para vocês 3 coisas que são propostas dele. Uma delas, que ele é patrocinador. Ele investiu lá $250 milhões numa pesquisa feita lá pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para desenvolvimento de vacina. Então já tem 10 anos aí que o Bill Gates, que não é cientista, que não é médico, não é nada disso, ele está investindo na área de saúde. Hoje ele é o maior investidor na Organização Mundial de Saúde, $150 milhões. É o que esse cara investe lá na Organização Mundial de Saúde. Era os Estados Unidos, com $450 milhões por ano, mas os Estados Unidos suspendeu o repasse para a OMS, e quem está hoje, mais do que o Reino Unido, que era o segundo maior investidor, agora o Bill Gates é o segundo maior investidor. Então, aquilo que o Bill Gates disser, lógico que o Tedros vai dizer sim. Né? Já disse sim para o Partido Comunista Chinês, porque o Tedros é comunista-leninista, né, da Etiópia, foi ministro da Saúde da Etiópia, ocultou, segundo informação geral que está aí na mídia, 3 pandemias na Etiópia, que morreram milhares de pessoas, né, 3 epidemias de cólera, e ele tratou aquilo como diarreia aguda. Não, o povo está morrendo de diarreia aguda. Daí foram lá, fizeram pesquisa e falaram, não, o povo está com cólera, e o cara escondeu. Ele não tem compromisso com a vida, gente. Comunista não tem compromisso com a vida. Não se preocupa com pessoas. Né? Coloca medo. E qual é o principal medo? Medo de morrer. Então usa do medo para falar, não, mas eu vou fazer isso para o seu bem, para a tua segurança, para a tua salvação, eu vou fazer isso. Então, Bill Gates, o que esse cara está desenvolvendo? Ele está investindo na área de saúde, né, com o interesse de vacinar o mundo, como se, assim, vacina é um negócio para salvar, não é?
Só que ele já declarou, alguns anos atrás, que ele é a favor da despopulação mundial. Ele defende uma redução da população mundial de 15%, 1 bilhão de pessoas. Então esse cara não é a favor da vida. Ele quer que o mundo diminua em 1 bilhão de pessoas. Então esse cara não é a favor da vida, ok? O que vier da parte dele não é em favor da vida. Quem quer diminuir a população mundial em 15% quer que 1 bilhão de pessoas morra. Isso é público, né? Isso aí está nas palestras dele, ok. Então, vacinação. Se você toma vacina, gente, eu não tenho o que dizer sobre vacina. Não tenho o que dizer. Né? Nem a favor, nem contra. Eu não tomo. Sou saudável, gente. Não dou um espirro. Até porque se eu der um espirro, eu já quero ir logo para o céu. Já acho que eu estou morrendo, né? O homem é fraco. Então, Deus sabe que eu não aguento. Né? Se me dá um resfriado, eu já acho que eu já estou morrendo, já estou partindo para o céu. Então, Deus não deixa eu ficar com nada. Né? Mas eu não tomo vacina, não tomo remédio, nada disso aí. Né? E a coluna, Deus me curou. Mas aí o Bill Gates está defendendo aí, né, uma vacina já foi desenvolvida, né, pelo MIT. E essa vacina ela consiste no seguinte: ela é feita com tipo um adesivo, né, algo muito mais tecnológico do que o implante do microchip que todo mundo achava que era muito invasivo, marca da besta, do tamanho de um grão de arroz. E aí eles desenvolveram um negócio diferente. Ela é feita assim, é como um adesivo que tem centenas de microagulhas, segundo uma informação que eu li, mas eu não consegui achar isso em outros lugares, né? Só vi numa das fontes, pesquisei várias fontes, eu só achei isso numa das fontes. Essa microagulha ela é desenvolvida segundo o formato padrão das presas de serpente. E essas microagulhas elas vêm num adesivo que vai ser implantado, e aquelas agulhas elas penetram na sua pele, e o produto que é liberado ali, junto com a vacinação, é uma enzima, né, chamada luciferase. Luciferase. E o substrato dessa enzima é a luciferina, que em latim é Lúcifer. E o que faz essa enzima? Essa enzima é aquela que dá a luminescência, né, do vagalume e de outros insetos e animais marinhos, né, principalmente das profundezas. Gera um brilho, uma luz. Né? O que o vagalume tem, aquela luminescência do vagalume, é produzido por essa enzima chamada luciferase. Então, uma vacina feita para ela poder funcionar, né, precisa dessa enzima ela é uma vacina luminosa, só que não vista a olhos nus, somente a infravermelho. Então, se aplica, e essa informação, ela é feita com semicondutores, que elas se adequam dentro do seu organismo, é um sensor onde você coloca todas as informações da sua saúde, por exemplo, desde uma criança quando nasce, doença que já teve, vacina que já tomou, cirurgia que já fez, tudo você pode colocar dentro desse conteúdo que é implantado dentro de você. E essas microagulhas, elas são com um produto de açúcar que ela some depois de implantado. Né? Mas aquela substância luminosa que ela pode ser vista através de um celular adaptado com infravermelho, né? Pode verificar. A olho nu você não enxerga. Pesquisa, dá uma olhada lá, né? É a vacina do Bill Gates, lá do MIT, do MT, né? Que fala a respeito disso. Tem muita informação na internet. Tem muita informação a respeito desse assunto, e não são sites de teoria da conspiração, não. Tem também. Né? Às vezes você acha algumas informações ali que eles mineram e descobrem coisas, daí você olha nos sites formais, científicos e de mídia geral, e está confirmado aquilo que os outros estão dizendo também. Isso é uma das coisas que o cara está fazendo. Outra coisa, né, isso ele é um investidor, botou 250 milhões nesse projeto. E ele está defendendo esse projeto aí que fala assim, que as pessoas, o novo normal só depois que todo mundo for vacinado. Com esse sistema. Independente do tipo de vacina que for descoberta, usa o sistema dele. A aplicação da vacina, né, usa esse sistema que fica registrado para substituir a sua carteirinha de vacinação. Daí você não precisa mais carregar um papel, né, você já tem lá implantado em você, né, o seu registro sanitário. Tem, assim, publicações científicas
notícias e os outros também, né, que exploram bastante esse assunto, você vai achar muita coisa. Outra coisa que ele está fazendo assim, que aí já é produto da Microsoft. Quem já ouviu falar do ID 2020, ID 2020? É um outro produto, também tudo baseado em implante, né, em microchip. É um identificador de indivíduos. Ele quer identificar toda a população mundial. Está começando por aqueles que não têm identidade. Primeiro começa lá nos países que assim muita gente não tem identificação, não tem nada. Começa assim no terceiro mundo. Começa a identificar as pessoas do terceiro mundo. Mas daqui a pouco esse negócio está em Brasília. Daqui a pouco está em Nova York. Daqui a pouco está em Paris, está em Londres. Daqui a pouco está no mundo inteiro. É um projeto de identificação das pessoas. Você coloca um microchip, né, um implante, que se associa a essa informação sanitária, se une, interage com a informação sanitária das suas vacinas e seu quadro de saúde, né, e você fica assim, tendo um registro, um número. Você tem um ID, e você está registrado num supercomputador, e aí esse supercomputador tem as suas informações pessoais e pode te monitorar o que você faz, aonde você vai e tal. E hoje você precisa de identidade, por exemplo, para poder entrar em alguns lugares, você precisa se identificar, não precisa, você já vai ter a sua identificação ali implantada. O outro produto, né, aí já é uma coisa já mais recente um pouco, também um produto da Microsoft, feito em parceria com uma outra empresa, é que é uma moeda digital. Aliás, o mundo está caminhando para a moeda digital, né, acabar a moeda de papel. A China está recolhendo, né, o papel moeda, porque ela está introduzindo a primeira moeda digital oficial, nacional. A China é o primeiro país, né, a desenvolver e implementar a moeda digital. A mesma coisa, hoje você usa real, papel moeda. Você vai lá e paga em real. E aí lá eles já estão tirando o papel moeda e estão colocando uma moeda digital, que é a moeda digital nacional. Moeda virtual. Então estão recolhendo papel moeda. E o Bill Gates também tem lá a sua criptomoeda, né? Primeiro um sistema que é minerador de criptomoeda, que também é um implante. Também é um implante. Daí, para você poder ter acesso, né, ao mundo econômico, financeiro, você precisa ter vai transacionar com aquela criptomoeda, que é um sistema já de implante, né? O Bill Gates ele vai adiante, os outros estão fazendo assim. Você tem muita gente que tem Bitcoin, que são criptomoedas, mas você não tem implante para ter Bitcoin. Na dele não, você precisa ter um implante. Vai estar registrado, né? Não é lá no banco, vai estar registrado em você o seu saldo. E esse negócio foi patenteado só esse ano, né? Ficou pronto, o negócio foi patenteado esse ano. Vocês sabem qual é o número da patente? Alguém viu isso? Não. É WO, que pode ser, né, de ordem mundial, World ordem, e 2020, 060606. Ou seja, você tira os zeros, é 666. Será que esse cara está brincando, gente? Será que ele está de palhaçada? De onde que ele tirou isso, gente? Entra aí, pega, pode olhar no seu... Não faz isso agora não, porque senão você vai perder a sequência do que eu estou te falando. Mas depois você anota aí, né? Coloca aí, patente 060606. Ou pode pôr WO 2020 060606, você vai achar. Você vai encontrar, entra na patente, você vai lá e vê o que está patenteado, qual é o produto, o que se propõe a fazer, tudo mais. Anota e pesquisa, dá uma olhada, você precisa entender essas coisas. Por quê? Porque o que existe no mundo hoje é desinformação, é mentira, é engano. Todo mundo apavorado, e o cara está vindo com essa solução seguinte: o novo normal precisa dessas coisas. O que é isso? O cara que colocou todo mundo atrás de um computador pessoal, agora ele quer colocar todo mundo subjugado a um sistema, que é sanitário, que é de identidade e que é econômico. Controle absoluta. Agora, existe uma voz de comando no mundo, porque eu estou falando de uma coisa, mas o resto do mundo está caminhando tudo nessa direção, com produtos diferentes, mas todos parecidos, né? E caminhando numa só direção. Existe uma voz de comando. Quem é que está por trás disso? Vocês acham que é o Macron? Vocês acham que é a Angela Merkel?
Você acha que é o Xi Jinping? Nenhum desses. Porque a questão nossa não é nem de saúde, nem econômica e nem política. Existe um problema de saúde, existe uma exploração política, existe um mover de quebra da economia nesse negócio, para poder destruir o sistema existente para colocar uma nova ordem mundial. Precisa quebrar o que tem para poder estabelecer o novo. Mas quem está na ordem, no comando desse negócio aí, chama-se anticristo, que é um espírito, é um sistema que está sendo preparado para a posse de uma pessoa encarnada. Estão comigo, gente? O problema não é de saúde, o problema não é político, o problema não é econômico, o problema é espiritual. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você precisa conhecer as profecias. Está acima das Supremas Cortes, está acima da ONU, está acima da Organização Mundial de Saúde, está acima do Bill Gates, do George Soros, dos Rockefellers, né? Isso é uma regência espiritual. Quem está sobre essa turma toda é Satanás. Ele está tocando a agenda dele. Isso tudo, esses caras são tudo capacho da agenda do inimigo. São todos capachos do capeta, do cão. Que é um banguela desdentado, fedorento, e já está derrotado, gente. Não corta isso também, por favor, Franklin. Não, Jean, você não corta isso, Jean, de jeito nenhum, hein? Porque o bicho é nojento. Só que é um derrotado. Pensa que está mandando, gente. Só que é o seguinte, eu já li a Bíblia toda. Eu já sei o que está lá no fim. Eu sei as profecias, o curso delas, só que eu fui lá no final da profecia, já sei o que vai acontecer lá no fim. E eu já sei qual é o final dele. Então, hoje, o mundo está caminhando para um governo do anticristo. Que vai se estabelecer, não tem como você impedir, porque a profecia bíblica, ela tem que se cumprir, e ela vai se cumprir, e Jesus disse que é necessário que isso aconteça para que ele possa voltar, e ele vai implantar a marca dele. E para poder implantar a marca, né, você vai marcar um gado, primeiro você confina o gado, você faz um lockdown no gado, você marca, depois você solta um novo normal do gado. Né? Ele chega lá sem marca, ele está sem marca no pasto, você pega ele, faz um lockdown, confina o gado, você marca ele e solta ele no novo normal. Ok? Não tem muita diferença não, gente. É bem esse tipão mesmo. Né? Agora, a pergunta é, o anticristo ele vai chegar. Ele vai estabelecer a marca dele, seja esse sistema do Bill Gates, ou seja alguma coisa, uma evolução desse negócio mais parecido com isso, não sei. O que me importa não é se é esse ou não. O que importa é que vai acontecer, seja esse ou seja diferente desse. Você está disposto a se submeter a isso? Você aceitaria isso na sua vida? Deixa eu te dizer que isso não vai ser proposto para você, isso vai ser imposto para você. Não vai ser uma proposta. Isso virá como uma imposição, do mesmo jeito que está lá o governador de São Paulo. Ele impõe, baixa suas normas, baixa seus decretos, mete solda na porta do estabelecimento comercial. É imposição, poder de polícia. Gente, a marca vai ser imposta, não vai ser uma opção, vai ser imposta. Daí você vai precisar rejeitar, você vai ter que ser rebelde a um sistema, porque o sistema ele vai ser imposto sobre o planeta. E aí você vai ter que decidir o que você vai fazer, se você vai aceitar, se você vai se submeter. É por isso que eu estou dizendo assim, que quem hoje está morrendo de medo, quem hoje está apavorado, não vai aguentar. Não vai aguentar. Então precisa ter assim uma mudança radical muito forte, né? Aí qual vai ser o poder de imposição disso? Porque se você não aceitar a marca, você tá excluído da sociedade, você não vai poder comprar, não vai poder vender, você não vai poder ter dinheiro. Vai ser digital. Aquilo que você tem, lá na China eles recolheram já 80% do papel moeda.
Daqui a pouco eles vão recolher no resto do mundo. Vai acontecer, vai chegar aqui, gente. Mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. Não vai adiantar você ter dinheiro embaixo do colchão, porque ele vai deixar de valer. Papel moeda vai deixar de valer. Eu vou achar maravilhoso, porque daí esses políticos, tudo que estão aí dando apoio para esse sistema, eles têm um monte de dinheiro guardado em papel moeda e vai perder o valor. Então, tudo uns abestados, ignorantes, tapados. Porque o inimigo vai tomar tudo deles. O diabo não dá nada de graça para ninguém, gente. O dinheiro deles vai perder o valor. Tudo bem, eles vão conseguir converter uma parte disso aí em moeda digital, mas o que eles têm hoje de segurança vai acabar também. O dinheiro vai sumir, gente. E aí, você consegue ficar? Você vai entrar no sistema? Você vai aceitar esse governo? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é teoria de conspiração. Porque se isso for teoria de conspiração, esse livro aqui que eu leio todos os dias, é o maior livro de conspiração que já foi produzido em toda a Terra. Eu conheço a palavra. Eu estou falando daquele que está aqui, das profecias que estão ditas aqui. O livro de Apocalipse, então, é um livro de conspiração. Eu acredito. E eu sei que é verdade. Porque a profecia bíblica se cumpre. Se você não aceitar aquilo que vai ser imposto, você vai ser excluído do sistema econômico, financeiro, você vai perder os seus direitos, vai perder os seus bens, vai perder sua cidadania, você vai ser perseguido, você vai ser tratado como terrorista e muitos vão morrer. Porque a Bíblia diz que ele vai exterminar, que ele vai matar as pessoas que não o adorarem. Só que tem um problema. Se você aceitar o governo dele, a marca dele, se você se sujeitar, se você se submeter, é uma decisão que não existe mais volta. A Bíblia diz o seguinte: todos aqueles que receberem a marca da besta não terão os seus nomes inscritos no livro da vida. Sabe o tipo de decisão? É a linha que você cruza, que você passou e não volta mais. Não existe arrependimento. Não existe arrependimento. A Bíblia está dizendo assim, não existe arrependimento, não existe perdão para essa decisão. Você passou a linha, você aceitou o senhorio, você se entregou para o anticristo, para Satanás, e não tem mais como você se arrepender e voltar atrás. Você pode até chorar, mas como casos que você tem na Bíblia, que choraram e não encontraram mais a salvação. Ou seja, todos aqueles que receberem a marca da besta, eles vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 14. Então nós não podemos ser moldados pelo mundo, gente. Entenda isso. O mundo está tentando formatar as pessoas. E tem um monte de crente que está sendo formatado por essa propaganda. O que existe hoje é propaganda. Tem um vírus? Tem, gente. Mas em cima do vírus tem uma propaganda. Igual o sistema nazista, ele se estabeleceu através de propaganda. O que é que fez o nazismo se estabelecer como um regime de governo na Alemanha, um país evoluído? Propaganda. 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 As pessoas estavam ouvindo a propaganda nazista e acreditando na propaganda nazista. Então vai chegar uma hora, entenda isso. E se você está ouvindo o Globo, você está ouvindo propaganda, se você está assistindo televisão, você está ouvindo propaganda o tempo todo. E uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade para quem está ouvindo. Isso gera um princípio do nazismo, da propaganda nazista. Então, se você gosta dessas coisas, gente, sai fora. Eu citei Apocalipse 18, 3, daí quando você vai para o versículo 4, Deus fala assim, sai fora dela, povo meu, do sistema. Sai fora dele, povo meu, para não serem participantes dos seus flagelos, porque todo aquele que ficar dentro vai levar junto. E a condenação eterna. Primeiro tem juízo na terra e depois condenação eterna. Não vai dar para falar, eu vou falar depois, numa outra ocasião, eu vou pregar sobre a grande tribulação. Não hoje. Então vai chegar uma hora, gente, que a fé e a obediência civil se tornarão incompatíveis. Entenda o que eu estou dizendo. Porque nós, cristãos, evangélicos, sempre fomos muito tradicionais, conservadores, nacionalistas, e sempre demos suporte para as normas, para a ordem legal. Sempre o povo evangélico foi a favor da ordem legal, sempre.
povo evangélico nunca foi revolucionário. Nunca foi. O povo cristão é a favor da ordem. Sempre foi. Da obediência, porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter, nos sujeitar às autoridades constituídas. Só que entenda uma coisa, existem momentos na Bíblia mesmo, né, que apesar dela nos mandar obedecer às autoridades constituídas, você tem muitos casos na Bíblia que é incompatível, que é impossível você obedecer às autoridades constituídas e não se opor a Deus. Que você tem que fazer uma opção. Tem hora que você tem que fazer uma opção. Então tem um monte de casos de desobediência civil na Bíblia. Por exemplo, as parteiras do Egito. O faraó falou assim, vai lá e mata as crianças na hora do parto. Elas eram parteiras egípcias. Vai lá, na hora que tiver a nação do menino, mata. Ordem do rei, decreto do rei. E o que as parteiras fizeram? Desobedeceram. Elas estavam indo contra Deus ou a favor de Deus? Desobediência civil. Daniel não pode orar. Daniel, ele continuou orando. O que ele fez? Desobediência civil. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tem que se prostrar diante da imagem. Babilônia. Que é a mesma Babilônia depois do final da história da humanidade, em Apocalipse. O mundo vai se prostrar à imagem da besta. Aqueles 3 não se prostraram. Na hora que tocar a corneta, todo mundo se prostra. Daí milhares de pessoas, aquela multidão se prostra diante da imagem. Fica lá 3 caras em pé. Que é isso? Desobediência civil. Muitos profetas na Bíblia foram mortos porque eles desobedeceram os reis. Desobediência civil. Os discípulos foram proibidos de pregar o Evangelho. Glória a Deus que eles não obedeceram à proibição. Desobediência civil. Nos países comunistas, nos países islâmicos, sequer você pode ter Bíblia. Mas tem um monte de gente lá que tem Bíblia, que está adorando a Deus, está cultuando, está pregando o Evangelho. O que é isso? Desobediência civil. Nós nunca precisamos, mas está chegando a hora que nós vamos também precisar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ter que fazer uma opção entre obedecer ao sistema do anticristo ou obedecer a Deus. Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do Evangelho. Está no sermão profético dos últimos dias. Nós seríamos odiados por causa do nome dele. E hoje nós somos odiados por muitos. Por quê? Porque eles têm uma linha completamente anticristã, antijudaica cristã. A Bíblia diz que Deus vai permitir que o anticristo tenha poder até para perseguir a igreja e vencê-la. Está lá em Daniel, capítulo 7, 25, está em Apocalipse, capítulo 13, 7. Eu ia ler, eu vou pular aqui. E quem não adorar a besta vai ser morto. Apocalipse 13, 5. Confere, você conhecer a palavra, o que a Bíblia diz sobre esse tempo. E esse tempo está chegando, gente. Está chegando. Isso é sério, isso é grave. Existe uma última geração na face da terra. Jesus disse que tinha uma geração que ia ver todas as coisas. E essa geração somos nós. Nós vamos ser primeiramente tidos como politicamente incorretos, mas depois a gente vai ser excluído, perseguido e morto. Assim como aconteceu com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro são tirados das suas casas, levados para guetos, colocados num vagão, num trem, levados para o campo de concentração, depois saem das casinhas lá, dos quartos do campo de concentração, são levados para câmaras de gás, mortos e depois incinerados. Uai, isso já aconteceu na Bíblia. 6 milhões morreram assim. Na Bíblia não, na história. A grande tribulação vai acontecer pior um pouco, porque é uma dimensão maior do que aconteceu ali. Ali foi só um sinal das coisas vindouras. E foi só com o povo judeu. A próxima vez vai ser com todos os crentes, porque a cultura é judaico-cristã. Então, primeiro veio contra o judeu, mas vem contra os crentes. Está na Bíblia. Tem um monte de gente pregando aí que a igreja vai prosperar e vai dominar o mundo, vai dominar a cultura, ciência, economia, política, educação, tudo. Mídia. Gente, não está na Bíblia. Eu gostaria que fosse verdade. Eu queria que a escatologia dos 7 montes fosse verdadeira.
A gente tem que se manifestar e a gente tem que influenciar o mundo. Mas que a gente vai dominar o mundo, isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Tem um monte de gente orando para que isso aconteça. Para que o Apocalipse não aconteça. Não adianta. A profecia tem que cumprir. Bíblia, eu tenho que cooperar com a volta de Jesus e não ir contra a volta de Jesus. A Bíblia fala que eu tenho que apressar. Então, deixa eu dizer para vocês aqui, para a gente poder ir caminhar para a mensagem de hoje. Vocês acreditaram, né? Deixa eu falar de 2 cenários. É que esse tempo, gente, eu tô com um problema, assim. Eu tenho tanta coisa, assim, que está vindo para mim. Eu estou entendendo porque eu tenho buscado, há muito tempo que eu tenho buscado entender sobre os últimos dias. E os últimos dias estão aí, estão às portas. Só que eu não tenho a unção que o meu pastor tem. O Luiz Hermínio, meu pastor, ele vai para... Todo dia ele faz live, ele fala... Gente, tem um monte de coisa para falar. Mas eu não consigo ficar em mídia social, fazer live. Eu não consigo, eu não tenho unção para isso. Eu até queria. Mas eu tenho uma dificuldade. Deus vai ter que me dar uma unção para eu poder usar esses meios de comunicação que eu acho que são... Eu queria ter a unção do Luiz Hermínio para ir para a mídia social e bombar na mídia social um monte de coisa que tem que falar. Então eu estou mandando para ele, eu escrevo e mando para ele. Ele pediu para eu escrever e mandar para ele, comecei a fazer isso agora. Mas deixa eu dizer para você assim, sobre 2 cenários que eu estou vendo. Isso já não é Bíblia, tá? Assim, percepção minha. E na minha percepção, eu estou trabalhando com 2 cenários. Um deles é o prolongamento da atual pandemia, presta atenção. Porque muitos estão querendo prolongar esse negócio aí, né? Jogar o pico para daqui a pouco, vem uma segunda onda, aterrorizando, apavorando, né? Vai vir outra onda, não libera, segura, trava, aquele que já estava ruim pode ficar ainda pior, se antes era quarentena, agora vão fazer lockdown, né? Aquele que estava mais ou menos flexibilizado, agora nós vamos trancar de uma vez. Então tem assim existe uma política, né? Não é só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, assim, de tentar estender esse negócio um pouquinho mais. Para quê? Deixar o povo com mais medo, mais refém, porque se você não tem dinheiro mais, se você não tem mais o que você fazer, se você não tem mais liberdade. Tem muita gente que tem dinheiro, mas está pensando assim, será que nós vamos poder voltar a viajar? Que viajar o planeta, viajar pelo mundo todo, e hoje não pode viajar. Tem gente que tem dinheiro e quer viajar. Tem gente que já não tem mais dinheiro e quer comer. Então as pessoas ficam assim refém, elas querem solução para os seus problemas. Cada um na sua dimensão de problema. Então, pode ser que eles prolonguem essa pandemia, o pânico da pandemia, para não devolver a liberdade até que seja feita a vacinação do mundo inteiro, que é o que o Bill Gates defende. Ele fala assim, que soltar o rebanho de novo na rua, só depois que vacinar todo mundo. É o que o cara está pregando aí. Alguém pode me perguntar assim, de onde vem a autoridade desse cara, que ele não é um presidente, ele não é um líder político, não é nada. Ele não é presidente de país nenhum, não é chefe de Estado, não é de partido político, né, não é de uma organização como ONU, OMS ou qualquer coisa que seja assim, ele não é nada disso. De onde que vem a autoridade de um cara desse para querer estabelecer padrões para o mundo? Eu vou dizer de onde vem a autoridade dele. Mamon, que é o segundo homem mais rico do mundo. Até o final do ano ele era o primeiro. A pandemia fez com que ele perdesse lá para o cara da Amazon, né, que está vendendo um monte, tudo fechado, o cara da Amazon aí, que já era trilionário, ficou mais um pouco, né, passou Bill Gates. Mas a autoridade espiritual que está sobre o Bill Gates não é uma autoridade política, uma autoridade espiritual, é a autoridade de Mamon, que é o espírito de controle sobre a humanidade nos últimos dias. Se você ler Apocalipse, você vai entender isso. Então, nesse cenário de você, assim, prolonga a pandemia e só libera o povo depois da vacinação de todo mundo, isso, assim, mostra que aí nós temos um tempo curtíssimo, nós não temos mais tempo. Na verdade, acabou o tempo daí. Daí, o entendimento do pastor José Rodrigues está correto. O pastor José Rodrigues, ele acredita que Jesus tem que voltar até 2028. Quem conhece o pastor José Rodrigues? Nem todos, né? O pastor José Rodrigues é o homem mais santo que eu conheço. É o homem mais santo que eu conheço. É o presidente da Missão Cristã Mundial. 82, vai fazer 83 anos.
É um homem comprometido com o reino, com o evangelho, homem sincero, homem de Deus demais. Missionário, banca um monte de missionário, treina missionário. É um homem muito de Deus, muito, muito, muito homem de oração, sim, uma referência. É difícil você andar com o pastor Zé Rodrigues porque o padrão dele é muito alto. E é difícil você caminhar perto dele por causa do padrão dele, é muito, muito, muito alto. E ele acredita que Jesus ele tem que voltar até 2028 porque Israel foi recriado como nação em 1948. Então, uma geração tem 70 até 80 anos, ou seja, o limite de 80 anos dessa geração, que Jesus disse que é a última geração, vence em 2028. Então, Jesus tem que voltar até 2028. Só que o anticristo, ele governa por 7 anos. Quem acaba com o governo de anticristo é Jesus. Não vai ter uma nova eleição e substituir o anticristo. Jesus, ele vem e ele derrota Satanás. No 7º ano, no final do governo do anticristo. Ou seja, nesse cenário, né, o governo do anticristo tem que começar ano que vem. Os primeiros 3 anos e meio, mentira, engano, acordo de paz com Israel, né, mas já começaria no ano que vem. Esse é um cenário. Nesse cenário nós teríamos alguns meses. Segundo cenário, que a pandemia atual não é ainda, né, o golpe final sobre a humanidade, que é um teste. Um teste. Um ensaio. Antes de você... Nós tivemos aqui, uns dias atrás, nós tivemos um culto, né, que tinha um grupo grande. Nós vamos repetir isso no primeiro domingo de junho, né, domingo de ceia. Então tinha um grupo grande de pessoas que estavam aqui ministrando o louvor, a adoração. Só que antes deles virem e ministrarem o louvor, a adoração no culto, eles ensaiaram, gente. E daí tem um ensaio final, né, que vem todo mundo já do jeito que tem que ser e tal, nas posições certas, e fazem aquele ensaio. Porque depois vai vir para valer. E também pode ser que agora essa pandemia é o ensaio de algo que vai vir, de algo vindouro, de algo que está para chegar. E nesse ensaio, esse teste que está sendo feito com a humanidade, nesse cenário, é um teste para você, para corrigir falhas. Mesma coisa quando você faz o ensaio, está ensaiando louvor. Opa, peraí, essa voz não é assim, o instrumento não é assim, ou entra ali, né, muda o ritmo, faz ajustes. Mexe no arranjo, na combinação das coisas. Então, assim, nós precisamos fazer um teste para poder ver como é que esse negócio vai se propagar, se esse negócio vai dar certo, a nível político, nível de governo. Para quê? Para corrigir eventuais falhas do sistema, adequações do sistema, medir as resistências da humanidade, para ver até onde a humanidade se submete, até onde ela vai resistir, a quem são as resistências que nós precisamos eliminar. Eu sou pequenininho, mas sou uma, gente. Né, que não interessa a esse modelo, esse sistema, porque eu fico falando essas coisas todas aí e falo para não cortar. Então vai ficar registrado, né, um documento contra mim. Quem concorda pode levantar a mão que a gente vai pegar, vamos gravar todo mundo aqui, que concorda, né, que está dando apoio. Se você tiver medo, gente, você não vai aguentar a pressão do anticristo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero ir para o inferno. Então a marca dele não vai me pegar de jeito nenhum. Vai ter que me matar. Então pode ser assim, um teste que esteja sendo feito para a humanidade, falar, precisa adequar isso, ajustar aquilo e tal. E segundo esse cenário nós temos alguns anos. Porque entre o teste, entre o ensaio e a implementação daquilo que vai vir de vez, né, tem um tempo de adequação, de aperfeiçoamento. A gente estava vendo primeiro o microchip que era como um grão de arroz, agora já é diferente o negócio. E pode ser que eles vão evoluir, vão encontrar outras técnicas ainda diferentes dessa, não sei. Mas qualquer que seja dos dois casos, né, isso na minha cabeça, esses dois cenários, uma coisa é certa, falta pouco tempo. Falta muito pouco tempo. Ou meses, ou anos. Estão comigo, gente? Eu não vou ver o casamento das minhas netas, eu acho.
Elas vão ser arrebatadas. Vão casar com Jesus. Vou ver o casamento lá no céu, né, nas bodas do Cordeiro. Amém? Vou ver sim, lá no céu, bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então, olha, gente, agora, só para concluir. Vocês estão preocupados? Pode falar sério. Preocupa ou não preocupa? Hã? Tiro de letra esse negócio, ó. Dou de chaleira nisso aí. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês não irem embora assim, apavorados, e daí nem voltar mais para a igreja, e todo mundo aí tomar cloroquina e preventivamente, né? Ou se matar logo para não cair nas garras do anticristo, né? Melhor eu vou subir no prédio e vou me atirar logo, porque a coisa, do jeito que o pastor falou, a coisa vai ficar ruim demais. Eu nem falei ainda sobre a grande tribulação, acho que eu vou pregar sobre isso depois. Gente, ele está na Bíblia, tem que pregar a Bíblia, né? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no controle. Deus está no controle. O diabo não está mandando. Ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda propositiva. Só que dentro da permissão de Deus, ele não pode fazer aquilo que Deus não deixa ele fazer. Deus nunca deixou de estar no controle de coisa alguma. Deus sempre esteve no controle e Deus sempre estará no controle. A agenda de Satanás está submetida ao controle divino. Posso ouvir um glória a Deus? E posso ouvir um aleluia? Então, gente, se Deus está no controle, e se você está com Deus, não tem por que ter medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fica em paz. Fica tranquilo. Quem tem que ter medo desse tempo agora? Quem tem que ter medo agora é Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que ele desceu furioso à terra, sabendo que lhe resta pouco tempo. E ele já sabe o que vai acontecer depois. Então quem tem medo mesmo é o diabo. Eu não tenho medo do diabo. O máximo que ele pode fazer é me matar. Só isso. Jesus disse que pode matar. Só que ele não pode me mandar para o inferno. Agora o problema é Deus te matar e depois te mandar para o inferno. Esse sim é um problema. E todos aqueles que receberem a marca da besta já têm essa condenação, está na Bíblia. Então o diabo não vai me pegar. Não tenho medo dele. Quem tem medo é o diabo. Porque ele já sabe, Jesus está voltando e ele está apavorado. Por que ele está desesperado fazendo todas essas coisas? Porque está chegando a hora dele, e na hora que está chegando a hora dele, ele está desesperado, ele está em pânico, o diabo está em pânico, porque o tempo dele chegou e já vai se acabar, e ele está tentando pôr todo mundo em pânico e dominar sobre as pessoas através do terror, do medo, do pânico, através de pandemia e de todas essas outras coisas que ele está gerando aí. A Bíblia diz, quem está ouvindo, quem está com medo, está ouvindo o anticristo. Deixa eu dizer o que ouve quem está com o Senhor. Jesus diz assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai. Medo? Jesus está falando assim, tenham medo? Gente, vocês acham que eu estou perdendo sono? Quem está com medo é o capeta. Ele não pode dormir, eu durmo. Ele não vai roubar meu sono não vai me dar insônia, não tenho medo. Você acha que eu estou precisando tomar remédio para me acalmar, calmante? E medo do diabo? Ele que vai se lascar para lá. Não corta não. Jesus fala assim, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Gente, a promessa está chegando. Eu creio em Jesus para uma salvação eterna, e está chegando a redenção. Jesus está falando assim, quando vocês virem essas coisas acontecendo, fala, não vos assusteis, antes pelo contrário, exultai, alegrai-vos, festejai. Fiquem contentes, fiquem alegres, fiquem dispostos, porque a redenção de vocês está chegando. Esse é o tempo da nossa redenção, está chegando, e é necessário, Jesus falou, é necessário que essas coisas aconteçam. Para quê? Para que ele possa voltar. Então, quando começa a acontecer, você, Jesus está voltando, ele está no controle. E quando ele voltar, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer quando ele voltar?
falando assim, olha, então de fato se revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus chegar, o cão vai se ferrar. E ele está vindo, ele está chegando. Então quem é que está apavorado? Quem é que tem que ter medo? Não é o crente, é o descrente. Por isso que está aí. Quem está com medo é descrente. O crente não pode ter medo. O diabo tem medo, porque Jesus está vindo. As trevas podem até nos ferir, mas não vão fazer cosquinha no meu Senhor. Não vão. Porque Jesus vai destruir com um sopro. Não vai precisar nem dar golpe, de jogar no chão. É um sopro, já foi. Não aguenta um sopro. O capeta que está aprontando tudo isso no mundo não aguenta um sopro do meu Senhor. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou me preocupar? O que governa a minha vida não é dinheiro. E a Bíblia diz assim, tendo o que comer e o que vestir, ele fala, estejais contentes. O problema é assim, se eu não conseguir me contentar com o pouco. Eu vou querer negociar, fazer comércio com Satanás, como ele fez lá em Ezequiel capítulo 28, que ele fez comércio com os anjos. Oferecer coisa que não precisava. Se endividar com o demônio. Eu não quero dívida com ele. Não quero compromisso com ele. Se eu não tiver os privilégios, os benefícios que hoje eu tenho, amém. O que eu quero é meu Senhor, basta. Jesus é suficiente. E o diabo só vai governar por 7 anos. Jesus ele vai voltar e vai destruir Satanás e os seguidores dele, gente. Apocalipse capítulo 19, 20 e 21 fala assim, olha, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, é o meu Senhor Jesus, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu não vou ser comido pelas aves. Quem se submeteu, o capeta, quem recebeu a marca da besta, já está, o abutre vai comer, e depois vai ser lançado no inferno. Não tem que ter medo não. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim, olha, nós lemos lá, falei lá de Daniel, fala assim que ele vai se levantar contra Deus, vai magoar, vai perseguir os santos. Mas aí, isso no versículo 25, só se você vai para o 27, ele fala assim, olha, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Tudo vai se submeter a Jesus, e ele fala, aquele que vencer a besta, aquele que vencer o anticristo, vai governar comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Ele fala assim, eu governo e eu vou compartilhar o meu governo com vocês. Ao vencedor. Mas e o covarde? Covarde não. O covarde não. Ele fala assim, olha, porém, onde é que está? Quanto porém aos covardes, pode cantar. Quanto porém aos covardes, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Covarde não vai. Medroso não vai. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então não é tempo de ser covarde, não é tempo de ser medroso, é tempo de ter coragem. É tempo de ter coragem. É tempo de ter firmeza. É tempo de ter autoridade. É tempo de dizer não às trevas. Falar, nós temos um Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Satanás não nos governa, o anticristo não nos governa, as suas leis não servem. Nós já decidimos, vamos ficar com aquele que vence. Não seremos vencidos, seremos vencedores. Seremos vencedores. Seremos vencedores. Resgata os medrosos. Salve os medrosos.
Chame-os. Seja a voz de Deus para trazer autoridade, para trazer coragem, para trazer valentia, para espantar o medo, o apavoramento. Vírus não nos para, Satanás não nos para. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada para o povo de Deus. As trevas não nos param. Nada para o povo de Deus. Nada para o povo de Deus. Porque nada para o nosso Senhor. Jesus vem montado no cavalo branco. Vencedor. 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 Adorado nesse lugar. Adore o vencedor. Adore o vencedor. Adore aquele que já venceu. Adore o vencedor. Não adoraremos a besta. Não nos submeteremos ao seu regime. Não nos entregamos ao seu controle. Não. Não para o diabo. Não para a escravidão. Não para o medo. Sim a Jesus. Sim ao vencedor. Sim a Jesus. Sim ao Rei dos Reis. Sim ao Senhor dos Senhores. Sim àquele que já venceu. Nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Com tudo que você tem, vamos dizer isso, vamos lá. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Um pouquinho. Queria orar com você. Queria que você colocasse a mão na sua mente. Porque a nossa batalha é na mente. Onde é que o diabo ele tenta entrar na nossa mente, trazendo o quê? Medo, incredulidade, confusão. A eficácia dele é mentira, engano, desinformação. Então coloca a mão na sua mente. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você vai repetir comigo. Você vai repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu rejeito todo engano, toda mentira, toda desinformação. Eu rejeito todos os valores das trevas, todos os conceitos anticristãos. Eu me submeto à tua palavra. Eu declaro: a tua palavra é a verdade, e a tua palavra me liberta, e nela eu tenho salvação. Então eu rejeito todo engano que já foi semeado, toda mentira que já foi plantada na minha mente e no meu coração. Eu arranco em nome de Jesus e peço: Jesus, tira essas coisas, a incredulidade, o medo, o pânico, o terror. Tira a falta de fé da minha mente e do meu coração, e aumenta a minha fé, porque a tua palavra diz que quem tem falta de fé, peça ao Senhor. Então, Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, e estou lhe pedindo: acrescenta a minha fé. Eu vou precisar
de mais fé nesses dias, para não ser enganado, e para não me desviar, e para não ter medo. Me dê mais coragem, me dê mais ousadia, e me dê mais autoridade, para resistir às trevas, e para salvar aqueles que estão com medo. Eu peço, Senhor, completa a tua obra na minha vida, renova a minha mente, renova os meus pensamentos, renova os meus sentimentos, para que eu possa experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. E prepara-me para um encontro glorioso com o Senhor Jesus, que está voltando para a sua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Deixa eu dar uma recomendação para você. Existem duas vozes que estão falando nos dias de hoje. Uma voz é do anticristo. E ele fala por muitos meios. Por muitos meios. Pela mídia. Eu citei aqui. Muitos meios o anticristo está falando. Está convencendo o planeta da sua vontade. Mas existe uma outra voz que está falando, que é a voz do Espírito. Eu quero te pedir uma coisa: para de ouvir a voz do anticristo. Para de ouvir a voz do anticristo. E para você parar de ouvir a voz do anticristo, talvez você tenha que desligar a sua televisão. Não ouça. Não ouça mentira e engano. Não ouça. Não ouça. Desliga a sua televisão. Desliga a sua TV. E ore. Vai ouvir Deus. Jesus fala assim: nesses últimos dias, o que nós temos que fazer é vigiar e orar. Vigiar e orar. E vai estudar a palavra. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz sobre esse tempo. Você precisa conhecer as profecias. Se inscreve no canal Últimos Dias Channel no YouTube. Veja lá as profecias que nós estamos mostrando estão se cumprindo. Assista as mensagens que foram pregadas durante o primeiro mês, os primeiros 40 dias de quarentena aqui. Tem muitas mensagens, Deus falou muitas coisas naqueles dias aqui, através daquelas mensagens. Então tudo aí no YouTube, no canal Atos de Justiça no YouTube. Tem muita palavra de Deus ali. Mensagens proféticas, falando desse tempo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Tapa seus ouvidos para a voz do inferno. Tem um monte de líder evangélico que está com medo. Tem um monte de pastor aí, sim, vinham pregando o evangelho social demais, e na hora que vem toda essa diversidade, mostra assim que não tem consistência na fé. Pastores com medo. Igrejas Nutella. Não pode. Não pode. Crente tem raiz. Crente tem raiz. Crente tem raiz. Crente tem raiz. E eu quero que eles saiam da condição deles. Eu não quero que eles fiquem com a igreja fechada. Não quero que eles parem de pregar.
quer que sejam ousados, porque a voz tem que se multiplicar, a voz de Deus, porque a voz do anticristo está multiplicada para todos os lados. Ouça Luiz Hermínio, no YouTube tem muita coisa do Luiz Hermínio, tem algumas coisas nossas lá também. Ouça a voz de Deus, leia a Bíblia, especialmente as profecias bíblicas, leia o Novo Testamento, nós vamos falar mais sobre Apocalipse. Leia o sermão profético de Jesus, entenda as profecias, veja o que Paulo fala sobre os últimos dias, leia as cartas de Pedro, ele fala sobre os últimos dias. Leia João, leia Judas, leia a Bíblia está falando para essa geração, a Bíblia está falando conosco, a Bíblia é mais viva do que nunca, é mais atual do que nunca. Então desliga a sua televisão, ora, põe louvor de adoração, de exaltação ao nosso Deus, desliga a TV, porque o anticristo está entrando nos lares, pelas telas, pelas TVs, sai da mídia, da rede social, que não tem nada que preste, tem coisa boa, mas aquele que não presta, sai fora, não perde seu tempo com coisa que não presta, amém? E fortaleça os que estão enfraquecidos. Nós temos muitos irmãos que estão enfraquecidos agora, porque a fé estava fraca. Jesus disse, por acaso eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Então nós precisamos fortalecer aqueles que estão com a fé enfraquecida. Pode ser um amigo, um cônjuge, parentes, de fé enfraquecida. E nós não temos que humilhar essas pessoas. Nós temos que fortalecê-las, sejam instrumentos nas mãos de Deus, de fortalecimento. Amém? E creia em Deus, e olhe para o céu, porque nossa redenção está chegando. E já nós vamos nos encontrar com Ele, vamos para casa, e depois nós vamos governar 1000 anos com eles. Amém? Deus te abençoe, vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.